Romanos capítulo 12. Vamos ler dos versículos 6 a 8, por favor. Eu vou ler primeiro na versão Almeida Revista e Corrigida, que é a versão, creio, mais popular, mais tradicional, e em seguida vou ler o texto em uma das versões de minha preferência, que é a versão NVI, já consagrada, nova versão internacional. Almeida Corrigida, João 12, 6 a 8, ou melhor, Romanos 12, 6 a 8, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. Vocês podem repetir? O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia com alegria. Essa é a versão Almeida Revista e Corrigida. Chamo agora você novamente a ler em uma outra tradução, a NVI, mesmo texto, mesma palavra de Deus, mas cuja versão diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Seja qual for o seu dom, seu ofício na obra de Deus, lhe foi concedido por graça de Deus. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, Almeida colocou ministério, ministério significa serviço. Por isso a NVI, de forma ainda mais clara, diz: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. A NVI ela é bem mais objetiva do que a Almeida Corrigida, que é a nossa preferida, porque diz: haja dedicação. A NVI diz apenas: se é ensinar, ensine. Ela está, na verdade, traduzindo ao pé da letra o que diz o texto grego, porque no texto grego diz exatamente assim: se ensinar, ensine. Paulo está dizendo: ocupe-se disso. Não vá se envolver com outro departamento, com outra coisa, se você tem convicção de que o seu chamado foi para ensinar. Se é dar ânimo, Almeida traduziu, se é encorajar, ou melhor, se é exortar, né? Essa palavra exortar, ela foi muito mal compreendida durante muito tempo. As pessoas confundiram exortar com repreender. E embora a palavra de Deus ela também sirva para a repreensão, Paulo diz isso a Timóteo, mas exortar não significa repreensão. Exortar é encorajar, promover a coragem, o ânimo. Por isso a NVI coloca: se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Todos nós somos chamados a contribuir, mas tem algumas pessoas que Deus deu um dom especial da partilha, da contribuição, da oferta generosa. Mas eu quero pegar agora essa parte, que foi a parte que eu pedi para vocês repetirem, conforme a tradução de Almeida Corrigida, que diz: o que preside com cuidado. Aí a NVI traduz assim: se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Obrigado, poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando Paulo disse: o seu dom é presidir, na tradução de Almeida Corrigida, faça isso com cuidado. A palavra para presidir, o verbo aqui, ou mesmo a função que aqui está exposta nesta palavra no texto original grego, que é o texto, vocês sabem, que a língua original que o Novo Testamento foi escrita, não faz referência apenas à figura do pastor presidente ou de um presidente de departamento que tem esse nome, né? Presidente do coral, presidente da mocidade, presidente da união feminina. Não. Aqui, aquele que preside, aquele que exerce presidência,
não é apenas uma referência ao que tem esse cargo, esse ofício eclesiástico, esse título de presidente. A palavra presidir aqui na língua grega significa aquele que está adiante, que vai à frente, conduzindo, liderando, guiando. Uma palavra muito semelhante à usada lá na carta aos Hebreus. Lembrai-vos dos vossos guias, atentando para a fé dos quais vocês devem imitar. Por que eu trago esse texto de Paulo para nós, Romanos, especialmente 12:8? E a NVI traduziu, ao meu ver, muito bem, quando coloca, se exercer liderança, exerça com zelo ou com diligência. Por que eu trago esse texto? Porque aquele que exerce superintendência, que é a proposta desta nossa ministração agora, aquele que exerce coordenação na EBD, ele também, ou ela, porque nós temos também mulheres em posição de coordenação, de superintendente, também está contemplado nesse texto de Paulo em Romanos 12:8. Quando Paulo diz aquele que preside, ele não está pensando só na figura do pastor presidente e os demais estão livres de responsabilidade com esse texto, não. Paulo está aqui falando de todos aqueles que estão à frente de uma obra, todos aqueles que exercem liderança na casa de Deus, de modo que a irmã dirigente de ciclo de oração, líder no ciclo de oração, ela está contemplada nesse texto. A regente de mocidade, o dirigente de mocidade, a líder das crianças, o superintendente da EBD, o diretor do seminário teológico da igreja, também está contemplado, porque a seu modo ele exerce a posição de liderança em um departamento ou sobre toda a igreja que o Senhor assim lhe confiou. Portanto, há um chamado de Paulo aqui também para nós, que exercemos, como eu exerço na minha congregação local, como eu exerço em um dos setores da nossa igreja em Campina Grande, função de superintendente e coordenador, nós estamos aqui contemplados. E Paulo está, portanto, nos chamando a nos desincumbirmos neste ministério com diligência. E a palavra diligência aqui na língua grega, ela significa literalmente pressa, dedicação, afobação até. É uma tradução possível também para essa palavra. O que Paulo está dizendo é, sejam alegres e sejam envolvidos, diligentes, que é o contrário do negligente, o vagaroso, o lento, o descuidado, aquele que fica procrastinando, empurrando com a barriga. Você conhece essa expressão? Gente que empurra a obra, empurra o ministério com a barriga, vai arrastando o trabalho. Não, Paulo está dizendo, sejam diligentes, sejam zelosos, sejam dedicados. Na obra de Deus não se pode empurrar com a barriga, na obra de Deus se deve conduzir com o coração e a mente, louvado seja Deus. Aliás, a W. Tozer disse uma frase que eu gosto muito, e eu sempre gosto de relembrar essa frase em início de ano. Você lidera, então seja diligente, aplique-se, seja dedicado, não empurre com a barriga, cabeça fria, coração aquecido.
Tendo feita essa introdução, abra agora, por favor, o livro, página 55, capacitando pessoas para exercer superintendência e coordenação de escola dominical. Aqui, no início do meu texto, eu faço menção ao versículo de Mateus, aos versículos de Mateus 9, 37 e 38, naquele episódio em que Jesus Cristo viu grande multidão diante dele, e compadecido dessa multidão, que parecia ser ovelhas sem pastor, súditos sem rei, Jesus diz aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros, mais trabalhadores para a colheita em sua obra. Eu trago esse texto, irmãos, e não é sem razão, é porque quando estamos falando de capacitação de liderança, todo o processo de formação de um líder de qualidade na obra de Deus começa aqui, começa na oração. Todo início de ano, eu não sei como funciona o rodízio aqui de líderes na igreja em São Bernardo do Campo, mas de modo geral, o início de ano é período de fazer rodízio de líderes nas igrejas, nos departamentos. E um dos departamentos que mais sofre na hora de fazer esse rodízio é o departamento de escola dominical. Porque a gente procura pessoas para assumir superintendência, coordenação, a classe para ensinar, e quase sempre nós penamos com a falta de mão de obra, senão qualificada, mas pelo menos disposta. Porque às vezes você não tem uma mão de obra qualificada para assumir, mas você tem uma mão de obra disposta a assumir e se qualificar enquanto serve. Aliás, permita-me abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Tem gente que é qualificada para servir, mas não quer servir. E tem gente que não está ainda qualificada para servir, mas tem prontidão para servir. O ideal, óbvio, é sermos qualificados, prontos, qualificados, interessados, qualificados, envolvidos na obra do Senhor. Mas, se tiver que escolher entre o qualificado negligente e o não qualificado diligente, eu não sei vocês, mas eu fico com o não qualificado diligente, porque aquele que tem interesse de servir, ele também terá interesse de aprender. Quantos dizem amém, irmãos? Agora, nem sempre o que aprendeu tem interesse em servir. Na obra do Senhor, nós precisamos nos qualificar e precisamos também nos prontificar. Diga comigo, qualificar e prontificar. Você está qualificado? Ou ao menos se qualificando? Está, até porque ninguém vem a um evento como esse se não tem o interesse de se qualificar, de se desenvolver, de aprender. Aí agora a pergunta que eu faço é: você está envolvido no trabalho? Você faz parte da transformação? Porque olheiro de igreja já tem muito. Fiscal de obra já tem muito. Pitaqueiro na obra de Deus, e não falta, irmão. Os agentes do CREA eclesiástico da religião está cheio por aí. Gente que sabe apontar tudo que é defeito. Mas você diz: chega então, vem aqui fazer parte da solução. Ele ligeirinho arruma um bico de papagaio, uma dor na perna, uma viagem, um trabalho, um compromisso. Ô irmão, se for só para adaptar, por favor não apareça. Mas se você tem uma sugestão e quer fazer parte da solução, chegue. A seara é grande, poucos são ceifeiros. E se você se oferece, você tem espaço na obra do Senhor. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda. Que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer,
pois só tu, ó crente, o poderás. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente, em servi-lo, ó que prazer! E só tu, ó crente, o poderás. Ribique triunfaço. Todo trabalho na obra de Deus começa com oração. Toda formação de bom líder começa com oração. Quando nós deparamos-nos com uma realidade, com uma necessidade, tem uma frase muito bonita de Susannah Wesley, mãe dos irmãos John e Charles Wesley, avivalistas ingleses no século XVIII. A matriarca da família, uma mulher de uma envergadura espiritual, bíblica e teológica singular na história. Susannah Wesley dizia que a necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Dentro da nossa necessidade, Deus encontra uma oportunidade de agir. Há uma necessidade de mão de obra, há uma escassez de professores, de superintendentes, de coordenadores, de gestores para a EBD. Então agora nós vamos confiar em Deus, que no meio desta crise, no meio desta necessidade, Deus encontrará oportunidades para levantar novas lideranças. Levantar jovens, levantar obreiros que estão aí muitas vezes ali no cantinho, no púlpito, não me envolvam, tal, mas na hora da necessidade, orando nós a Deus, Deus dos céus poderá tocar no coração do obreiro e dizer: eu te chamei para isso, levanta-te e faz a minha obra, glória a Deus. E aquele obreiro, como Moisés, nos seus 80 anos de idade, que achava que já não tinha mais o que fazer na obra de Deus, porque já tinha cumprido tudo, aos 80, Deus chega para ele e diz: eu ainda tenho um projeto com você, eu ainda tenho um caminho com você, eu ainda tenho uma obra com você, porque na obra de Deus ninguém é descartado, todos são úteis ao serviço do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos dando murro em ponta de faca. Ficamos muitas vezes resmungando: porque ninguém quer compromisso com a obra de Deus, porque ninguém quer se envolver. Falei com fulano, não quis, falei com cicrano, não quis, falei com beltrano, não quis. Pois é, você está dando murro em ponta de faca, você está chateado, estressado e decepcionado com todo mundo, porque você fez o processo invertido. Você foi primeiro aos obreiros ao invés de ir ao Senhor da obra. Jesus disse: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. O que é que a gente tem que fazer? Faça seminário para os obreiros? Não. Faça congresso para os obreiros? Não. Faça conferência? Não. E nada disso está errado. Isso também faz parte do processo. Não à toa estamos em um seminário. Seria ridículo eu falar contra formação e capacitação de líderes quando escrevi sobre isso e quando venho a esse seminário ministrar sobre isso. Mas aquilo que é primordial, aquilo que é cabeça, aquilo que vem na frente. Imagine a formação de um obreiro como um grande trem ou como um grande metrô, com vários vagões, mas tem ali um carro que puxa, tem ali a locomotiva que vai na frente, e muitas vezes nós estamos querendo começar o trem pelas locomotivas, pelos vagões, mas na verdade a obra não começa pelos vagões, a obra começa pela locomotiva. A formação bíblica e teológica é parte desse trem, mas é um vagão. A locomotiva ainda é e sempre será a oração. Por isso é que Jesus diz: orai. Está faltando obreiro lá? Orai. Está faltando professor lá? Orai. Está faltando superintendente? Orai. Está faltando membro? Orai.
Está faltando aluno. Essa crise veio, essa pandemia veio. E nessa onda de fica em casa, fica em casa, fica em casa, muita gente ficou e não voltou. Ficou em casa sem a casa de Deus. E aí o que é que eu faço? Vou para as redes sociais só detonar? Não. Orai ao Senhor da Seara. Orai ao Senhor da Seara. Para que Ele envie mais obreiros. E aí é claro, nós vamos orar e o Pai vai enviar. Mas o Pai, quando Ele envia, Ele vai capacitar aqueles a quem Ele quer enviar. E aí vem os outros vagões desse grande trem de formação continuada de líderes na casa do Senhor. E entra aí o vagão, portanto, da formação, do seminário, do congresso, da conferência. Mas diga comigo, tudo começa com oração. Você está orando? Houve um homem de Deus que orou tanto, que a saudação dele, quando ele encontrava um crente, não era paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai, graça e paz, não. Quando ele encontrava um crente na rua, na igreja, a saudação dele era essa: você está orando? Você está orando? Quando a gente não pode, a gente ora ao Deus que tudo pode. E Ele capacita a gente para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. O que é um superintendente da EBD, irmãos? Porque há pessoas exercendo o cargo sem entender o peso da responsabilidade. E nesse workshop eu me proponho a dizer o que é, quais as atribuições e quais as exigências na formação de um superintendente de qualidade para servir na obra do Senhor. Algumas igrejas chamam o superintendente de dirigente da EBD. Pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, foi um dos maiores nomes da educação cristã no Brasil. Ele dizia que o superintendente é o diretor, porque isso aqui é uma grande escola. A escola dominical é uma grande escola. Aliás, não é uma grande escola, é a grande escola. É a maior escola do mundo inteiro, é a escola dominical. Alunos espalhados no mundo inteiro. E é uma escola que envolve todas as faixas etárias, ambos os sexos, masculino e feminino, crente veterano, crente neófito. A escola dominical abraça toda essa gente, desde que Robert Hakes, na Inglaterra, século XVIII, contemporâneo e também conterrâneo dos irmãos Wesley, de que fiz menção agora há pouco, quando Robert Hakes iniciou esse trabalho de forma organizada, sistemática, lá em Gloucester, na Inglaterra, 1780 em diante, começou uma escola tímida, sem grandes pretensões, mas a obra, graças a Deus, foi se agigantando, foi crescendo. 1855 chegou no Brasil com um casal escocês, Sarah Kelly e Robert Kelly. Eram apenas 5 crianças em Petrópolis, Rio de Janeiro, mas ali nasceu a grande, pujante igreja congregacional no Brasil. Olha que coisa linda, a escola dominical deu base para o surgimento de uma grande igreja brasileira. Isso mostra como essa escola é grande, irmão. Você deve se sentir privilegiado de ser um obreiro dessa escola, de ser um professor, um superintendente, um coordenador nessa grande escola, que tem levado formação bíblica, teológica, de qualidade, para a formação ética, moral, espiritual, treinamento de novos obreiros. Pastor Cláudio Nor de Andrade disse que de todos os pastores, mestres e pregadores que ele tem conhecimento, todos eles têm algo em comum, e eu também endosso essas palavras do mestre Cláudio Nor de Andrade. Todos eles têm uma origem em comum, que é a escola dominical. E de fato, todo grande evangelista, todo grande pastor, todo grande escritor, todo grande teólogo, você vai pesquisar na biografia dele, ele tem a escola dominical lá na base. Então essa é uma escola pujante, é uma escola, irmãos, que ainda tem um futuro. Há quem diga que a escola dominical está caducada, está ultrapassada, está falida lá na igreja dele. Aqui não, aqui a escola dominical ainda está viva, ainda está de pé, ainda está funcionando. Não é vale de ossos secos não, irmão, é pasto verdejante, louvado seja Deus. Ainda continua sendo uma escola de grande relevância para a educação regular, bíblica, sistemática, popular e gratuita. Diga-se de passagem, gratuita.
Então, alguns chamam de diretor da escola dominical, outros chamam de superintendente, outros chamam de coordenador, não importa o título. O fato é que é o obreiro que, sob a autoridade do pastor local, desempenha o papel de liderança. Por isso, li lá Romanos 12, 8, se é liderar, líder, ele é um líder na obra do Senhor. Exerce liderança sobre todo o corpo docente da escola dominical. Mais que dirigente de culto, ele é dirigente do culto da EBD sim, mas ele é muito mais que um dirigente de culto, daqui a pouquinho vamos enfatizar um pouco mais isso. Superintendente é o homem, eu digo homem aqui, mas leia-se também mulher, se for o caso de existir entre nós mulheres que exerçam esta função. É o homem de confiança, é a mulher de confiança do pastor para gerenciar as pessoas, gerenciar recursos, gerenciar atividades relacionadas ao seu departamento de ensino. Gosto de pensar, eu digo aí, gosto de pensar na figura do superintendente como o bispo da escola dominical. E com isso não estou querendo aqui aumentar a patente de ninguém, pelo contrário, só estou querendo reconhecer aqui funções similares. Por que é que eu digo que eu gosto de pensar na figura do superintendente como o bispo da escola dominical? É porque essa palavra bispo, eu explico aí mais adiante, ela é de origem grega. A palavra no grego para bispo é episkopos, que é formado de duas palavras em grego, o epi, que quer dizer superior, aquilo que está acima, epiderme, né, a pele superior, o tecido superior do corpo, epi, quando a gente fala epígrafe do texto, epi, aquilo que está acima, grafia de grafia, de escrita, é o texto acima do texto, é o título acima do texto, epígrafe. Pois bem, episcopos, escopos, essa é mais fácil de entender, remete à visão dinâmica, visão geral. Portanto, o episcopos, que em português se traduz por bispo, é aquele que tem uma visão acima, uma visão superior, uma visão dinâmica, uma visão do quadro geral da escola dominical. Assim como o pastor é o bispo da igreja, ainda que não tradicionalmente, muitas igrejas não chamem assim, mas nós tivemos uma lição nas classes de adultos, alguns trimestres atrás, falando sobre dons ministeriais e espirituais, se não me engano, até com comentários do pastor Alinaldo Renovato de Lima, de Parnamirim, Rio Grande do Norte, onde ele falava justamente isso, né, sobre os dons ministeriais, e lá estava o ministério do presbítero, bispo ou pastor, que são nomes distintos no Novo Testamento para a mesma função. É aquele que tem a visão macro da igreja, é aquele que tem a visão geral do rebanho, para conhecer e prover o rebanho segundo suas necessidades, para proteger o rebanho de possíveis ataques e para guiar bem o rebanho. É o episcopo, aquele que tem a visão de cima, superior, é uma espécie de sentinela. Ao seu modo, o superintendente é também um episcopo, agora mais resumido, mais restrito ao trabalho da escola dominical. Ele é o homem ou a mulher que tem a supervisão. Por isso que algumas igrejas também chamam de supervisor. Olha quantos nomes diferentes temos para o mesmo cargo, supervisor. E às vezes, devido ao uso corriqueiro das palavras, o significado delas acaba se desgastando. Mas o que é o supervisor? O que é aquele que faz supervisão? A própria palavra, se nós desmembrarmos ela, já nos ajuda. Supervisão, visão macro, visão superior, visão expandida, visão grande. Não podemos admitir superintendentes, é um contrassenso. É uma contradição de termos. Colocarmos alguém para exercer superintendência que não tem interesse de entender como funciona a EBD,
como funciona a gestão de pessoas, como funciona a gestão de recursos, o que é Bíblia, o que é teologia. Não se pode admitir um superintendente que é um episcopo, um supervisor da EBD, que tenha uma visão pequena. Entendem agora o que eu quero dizer? O conceito da palavra superintendente já exclui necessariamente gente de visão pequena. Porque ele é um superintendente, ele é um supervisor, ele é um episcopos, alguém que tem uma visão acima na EBD. O superintendente é a pessoa que tem posição de liderança, é aquele que está chamando o povo, vamos ou bora? Vamos, bora para frente. Não vamos ficar em casa não, a pandemia está aí, o povo está fazendo disso um bicho, um papa-figo, um monstro maior do que realmente é, e muita gente se trancou dentro de casa e não quer vir mais. Lá em Campina Grande, na nossa igreja, por exemplo, nós temos obreiros, que até antes da pandemia eram fiéis, eram constantes, eram presentes. A pandemia veio, se trancou dentro de casa, até hoje, você não vê mais nem a bola branca dos olhos, se escondeu. Mas o líder, o superintendente, o supervisor, nessa hora o que é que ele faz? Ele é o homem de Deus, ele é a mulher de Deus, ele é o encorajador, que está chamando o povo, vamos, Deus é conosco, Deus vai nos dar a vitória, a vacina está aí avançando, nós estamos escapando, graças a Deus, o laço quebrou, se você escapou-se, não pode ficar em casa, não pode ficar parado, vamos para frente, Deus será conosco. O superintendente não pode ser aquela pessoa lenta, vagarosa, preguiçosa, desinteressada, mal abre a boca, mal se comunica com os professores, sequer sabe ler direito, vai fazer a leitura da lição, atropelando as palavras, os termos, não respeitando a acentuação, ponto e vírgula, e aquela coisa que você não sabe se está gostando, se não está gostando. Você conhece gente assim? Você não sabe se está gostando, se não está gostando, se vai para frente, se vai para trás, se morreu, se está vivo. O superintendente, ele tem que ter uma visão super, diga comigo, superintendente tem que ter uma visão superior, acima. Tem que ser o homem ou a mulher que vê ao longe. Lembra lá dos 12 espias? Eram 12 espias, mas só 2 eram superintendentes. Eram 12 espias enviados por Moisés, mas só 2 eram superintendentes. Por quê? Porque 10, quando voltou de espiar a terra de Canaã, trouxe pessimismo para o povo, negatividade, complexo de inferioridade. Não, olha, a terra até que é boa, mas tem gigante lá e os cabas são de umas alturas desse tamanho. Olha, a gente não está preparado, não está treinado para lutar com aqueles homens, não vai dar certo, seremos derrotados, envergonhados, vamos morrer, não é para nós, vamos ficar aqui, vamos voltar. Eram espias, mas não eram superintendentes. Eram vigias, eram olheiros, eram pitaqueiros, mas não eram superintendentes. Você conhece gente assim? Que só espia, só observa. Mas voltaram Josué e Calebe, que estes sim tinham uma supervisão. Eles não negaram o problema, porque se você nega o problema, você não enfrenta e não vence o problema, né? Você também não pode negar a realidade. Não, irmão, não tem crise, eu estou em Cristo. Não, nós temos crises, mas na crise nós estamos com Cristo e vencemos a crise. Quem diz amém? Não adianta negar a doença, porque se você nega a doença, você não trata e não cura. Eles admitiram, tem gigante, é verdade, mas o Senhor é conosco. Deus nos prometeu essa terra, Ele disse que iria adiante de nós. Vamos, saiamos daqui, atravessemos o Jordão, enfrentemos os adversários. A terra é boa, mana leite e mel, o que se planta dá, os cachos de uva são desse tamanho, e nós não vamos deixar esse negócio não, nós vamos nos apoderar dessa terra, e o Senhor será conosco. Superintendente, visão super, macro, acima, superior. Quando todo mundo quer desanimar, ele está animado, firme, ele está à frente, remando e encorajando os outros remadores. Quantos entendem, digam amém.
se você será superintendente, exercerá esta função, este ofício, ou se você já é, então faça um exame de consciência. Você é otimista ou você é pessimista? Você é um encorajador ou você é um desanimador? Você é um mero espia ou você é de fato um superintendente? O mero espia, ele tem uma visão curta, ofuscada da realidade. Mas o supervisor, o superintendente, ele tem uma visão clara, uma visão desobstruída, porque os óculos espirituais sobre ele são os óculos da fé. E quem vê pela fé, vê o impossível. Louvado seja Deus. Na página 56 eu trago atribuições do superintendente. Antes de ir para algumas, dentre várias, eu não fui exaustivo, nem poderia ser, evidentemente, na lista de atribuições. Eu trouxe aí 5, vou trazer outras na medida que for expondo, mas antes disso, eu faço uma observação. Antes de tudo, deve-se ressaltar que o superintendente trabalha sob a autoridade do pastor local. O pastor local é o episcopo da igreja, o superintendente é o episcopo da EBD. Ele está sob a autoridade do pastor local e não age à parte dela, fora dela, em desconsideração a essa autoridade. Não, jamais. Nem acima também. E menos ainda contrário a ela, fazendo oposição ao pastor da igreja. Essa observação pode parecer trivial e banal, mas a realidade, de acordo com minha experiência, trabalhando com escola dominical, viajando um pouco por este país, escrevendo sobre EBD, meu trabalho de mentoria com escola dominical, eu tenho ouvido falar e tenho conhecido realidades onde superintendentes se instrumentalizam do espaço da EBD, da influência sobre os professores, para fazer motim contra o pastor da igreja. E não pode ser assim. O superintendente, eu coloco aí, ele é amigo, deve ser amigo do pastor local e vice-versa. O pastor local precisa também ser amigo do superintendente. Irmãos, eu costumo dizer que um bom superintendente, ele é um braço direito para o pastor da igreja, no que diz respeito a promover o ensino bíblico na congregação. Irmão, diga para mim com muita sinceridade, que pastor não gostaria de ter um superintendente alegre, fervoroso, dinâmico, criativo, empenhado, divulgando Bíblia, divulgando teologia, promovendo ensino salutar, saudável? Qual é o pastor que não deseja ter um superintendente assim, que coopere com o pastor ministrando a doutrina e o superintendente garantindo que os professores na EBD também estão ministrando a mesma doutrina nas classes de escola dominical? Que pastor não quer ter um homem ou uma mulher assim que lhe ajude? Que seja um auxiliar, que seja, como foi lido aqui no texto, um Arão, um Josué para Moisés. Quem não gostaria de ter? É preciso que haja amizade. O superintendente tem que ser amigo do seu pastor local, tem que ter comunicação com o seu pastor local, até porque uma das atribuições que não está aqui no livro, mas se você quiser você pode anotar aí, nas margens ou no espaçozinho em branco que você encontrar no livro, uma das atribuições do superintendente, que não está aqui, mas eu lhe digo agora, é, junto ao pastor da igreja, formar a equipe de professores que ministrará nas classes da escola dominical. É este homem, esta mulher que o pastor vai chamar em reunião e vai dizer: meu irmão, qual é a nossa realidade hoje da EBD, qual é o nosso quadro, quem é que está envolvido, quem vai poder permanecer em 2022, quem desenvolveu um bom trabalho, quem não desenvolveu, quem o irmão acha que a gente deve remanejar, porque às vezes a gente colocou alguém que é da área da música para dar aula e não deu certo, vamos devolver ele para a área da música. Às vezes colocamos alguém que tem uma chamada para missões, para trabalhar com assistência social, e a gente colocou acreditando que daria certo, não deu, vamos remanejá-lo para a área. E quem a gente poderia colocar aqui para suprir? É este homem, é o superintendente, é a superintendente que o pastor vai chamar para formar, para constituir o corpo que nós chamamos de corpo docente da escola dominical, o corpo daqueles que ensinam. E é a atribuição do superintendente auxiliar o pastor, porque o pastor não conhece todo mundo exatamente. O pastor não está passeando de classe em classe, ouvindo a aula de todo mundo. O pastor tem muitas atribuições.
Tem muitos outros assuntos a gerir, e ele já delegou ao superintendente essa atribuição de acompanhar, de conhecer e de indicar nomes que possam, de fato, participar. Por isso é importante esse diálogo, essa amizade. Aliás, você superintendente, você tem um telefone do seu pastor? Você tem conversado com o seu pastor nos cultos, após os cultos, antes dos cultos, durante a semana? Você tem levado ao pastor? Porque às vezes o superintendente, irmão, fica fazendo críticas em grupo de WhatsApp, lá o grupo da EBD, expondo os problemas da igreja, expondo as dificuldades da igreja, mas ele nunca procurou o seu dirigente local, para com franqueza, com devido respeito e ponderação, mas com franqueza, expor as necessidades, buscar solução. Nunca procurou. É aquele superintendente distante, mal aparece até nos cultos de semana na igreja. E aí ele vai acabar que desenvolvendo uma língua ferina, manchando a igreja, fazendo críticas ácidas contra o seu pastor. Que não seja assim, meus irmãos. Na obra de Deus, nós não somos competidores. Na obra de Deus, nós somos colaboradores. Quem diz amém, irmãos? O que é colaborar? Co, ao lado de. Laborar, palavra de origem latina, labor, que quer dizer trabalhar. Colaborar é trabalhar ao lado do outro. Nós não fomos chamados para ficar nos bicando, para ficar medindo força um contra o outro. Professor medindo força com o superintendente, superintendente medindo força com o pastor. Nós não fomos chamados para medir força com ninguém. Nós fomos chamados para juntar as forças. Aí vem uma outra palavra, agora de origem grega, que é a palavra sinergismo. O que é sinergismo? É a reunião de forças e esforços em busca de um bem comum, de um propósito comum. Nós não estamos competindo entre nós. Nós estamos lutando contra o diabo, mas nós estamos unidos entre nós para tocar o barco, a arca do Senhor adiante, no temor, na alegria e no fervor do Senhor. Seja amigo do seu pastor, pastor seja amigo do seu superintendente. E aqui agora, tendo feito essa observação, eu trago algumas das atribuições, porque tem gente, às vezes início de ano a gente coloca lá uma pessoa, meu irmão, você pode assumir a superintendência, estamos precisando. O irmão cheio de prontidão, de boa vontade, como já disse lá no início, assume, mas ele assume sem saber exatamente qual é o seu papel, qual é o seu dever, certo? Eu sou superintendente, mas e aí, o que é que eu faço? Quais as minhas responsabilidades? E embora eu saiba que isso pode diferenciar um pouco de igreja para igreja, em termos gerais, penso eu, o que coloco aqui se aplica a toda a realidade. Primeira atribuição do superintendente: dirigir o culto da escola dominical. Não sei se evidentemente é a realidade dos irmãos, mas de modo geral é assim. É aquele homem ou aquela mulher que o pastor confia a direção do trabalho da EBD. E para que ele seja um bom dirigente do trabalho da EBD, ele precisa ser pontual no horário, chegar antes da EBD começar, porque a EBD vai começar com ele, permanecer até o fim para concluir a EBD, ser objetivo na distribuição das oportunidades. Irmãos, eu costumo dizer que a escola dominical tem que ser igual aquela propaganda que há uns anos atrás faziam, e eu vou fazer aqui agora propaganda gratuita, me permitam, mas uma propaganda, nunca tive esse carro, mas a propaganda eu achei muito interessante. Quando eu vi essa propaganda, eu sempre pensava, puxa, a EBD também precisa ser assim. Se eu não me engano, ou é o Fox, é o CrossFox. Alguns anos atrás, ele fez uma campanha publicitária, né? Acho que é a Volkswagen, né? Fez uma campanha publicitária que dizia assim, sobre o Fox: compacto para quem vê, gigante para quem anda. Vocês lembram dessa propaganda? Compacto, pequeno, resumido para quem vê, mas é gigante. Não sei se é exatamente assim, porque tem muita propaganda enganosa. Quem já teve aí que o diga, né? Mas gigante para quem anda. Ou seja, quando você olha de fora, você vê uma coisa compacta, enxuta. Mas quando você está dentro, você sente uma grandeza, uma coisa expandida. Se o Fox é de fato assim ou não é, eu não sei, mas a EBD boa, bem conduzida, com dinâmica e fervor do Espírito Santo, ela é assim. Ela deve ser enxuta para quem olha, sem muito pendurincalho, sem muito enfeite. Às vezes o superintendente quer, e é bom ser criativo, eu até vou colocar a criatividade como uma das características de um bom superintendente mais adiante, mas às vezes na intenção de querer ser criativo, se cria muita coisa, se inventa muita coisa, é muito penduricalho, que às vezes acaba roubando
aquilo que é a essência da escola bíblica dominical. O que é a essência da escola bíblica dominical? A essência é ensinar Bíblia. A essência da EBD não é fazer a brincadeira, a essência da EBD não é fazer gincana, a essência da EBD não é distribuir presente e chocolate, a essência da EBD não é dar dinheiro ao povo, não é sortear uma moto no final do ano. Não, tudo isso pode ser feito, mas são penduricalhos, que se você exagerar, acaba que deixando a obra muito pesada, muito complicada, você engessa, fica uma coisa muito burocrática, e você tem que estar criando muita regra. A EBD, ela não pode ser assim, ela tem que ser livre dessas amarras, ela tem que ser enxutinha, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser compacta para quem vê, mas quando se entra dentro dela, quando se matricula nela, você percebe, puxa, aqui eu tenho aprendido muito da parte de Deus, aqui eu tenho crescido, como diz Pedro, na graça e no conhecimento. A EBD mudou e moldou a minha vida, eu quero estar nela enquanto viver. Então, o superintendente, ele enquanto dirigente da escola dominical, ele tem que ter essa objetividade, porque é um departamento, talvez seja, se não estou equivocado, o EBD é o departamento que envolve o maior número de obreiros. Sim ou não? O maior número de líderes, de pessoas envolvidas, sim ou não? Parece-me que é, porque se você for contar a quantidade de professor, secretário, superintendente, é muita gente. E naturalmente cada um tem uma opinião, cada um tem uma sugestão, e é bom que seja assim. É bom, o superintendente tem que ter ouvidos para ouvir opinião. Eu vou dizer mais à frente, ele tem que saber ouvir o elogio sem se ensoberbecer, mas deve saber receber a crítica sem esmorecer. Porque tem gente que na hora de receber um elogio, meu irmão, gostei. Depois que você assumiu, o negócio andou, está indo para frente, o povo está participando, está gostando, uma bênção. Ele, aleluia, glórias a mim, louvado seja eu, né? Mas quando você chega com uma crítica, meu irmão, pelo amor de Deus, olha esse horário aí, meu irmão, as irmãs estão chegando em casa atrasadas para o almoço, os maridos estão brigando, os pais estão reclamando porque está servindo lanche no final da EBD e os meninos estão chegando em casa sem querer almoçar. Veja aí se você ajeita esse negócio e organiza. Aí já fica um touro bravo, bufando. Não pode ser assim. Você tem que receber o elogio sem se ensoberbecer, mas tem que receber a crítica sem esmorecer. Amém ou não amém? Amém. A EBD precisa ser objetiva, sem muitos penduricalhos. Você lembra lá da roupa do sumo sacerdote? Ela era, lá embaixo dos vestidos do sacerdote, havia a alternância entre sinos e romães. Se fosse tudo sino, quando o sacerdote se movimentasse dentro do templo, na hora do sacrifício, irmão, aquilo ia ser uma barulheira medonha, que não ia ter quem aguentasse. Aí Deus disse, bota o sino para tocar, para o povo saber que o sacerdote está se mexendo. Inventaram uma história de uma corda, que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada. Eu procurei essa história dessa corda na Bíblia, não achei, e Flávio José também não achei, e outras obras não achei, mas disseram por aí. O que a Bíblia diz é que havia sinos e romães, e isso era o que sinalizava para quem estava fora, que o sacerdote estava vivo e se movimentando. Mas Deus disse, coloca os sinos, mas para não ficar muito barulhento, entre um sino e outro, coloca uma romã. Às vezes tem muito barulho, mas não tem romã. Tem o sino, o dom, mas não tem o fruto, a romã. Tem que ter barulho, mas o barulho tem que ser dosado pelo fruto do Espírito. Quem diz amém, irmãos? Tem que ter movimento, aleluia, tem que ter dinamismo. O fogo tem que estar pegando. Mas tem que ter a moderação. Paulo disse que Deus nos deu espírito de amor, ousadia. Eu acho lindo Paulo dizer isso a Timóteo. O amor, fruto, ousadia, ali remete ao ímpeto carismático, aos dons do Espírito Santo. Mas Paulo diz, e moderação. Amor, fruto, ousadia, 2, e no meio, moderação. E assim a obra de Deus vai. Garantindo que o tempo adequado seja oferecido aos professores. Porque, irmãos, às vezes a gente inventa tanta coisa na EBD e acaba que o tempo do ensino propriamente fica muito resumido. Quando, na verdade, penso eu, é a minha opinião, eu sou da opinião, que o maior espaço na EBD deve ser para a aula.
para o ensino, e não para a gincana, e não para a entrega de certificados. É bom você entregar certificado, tudo isso é muito bonito, mas você gasta muito tempo com essas coisas e desprestigia o ensino, então a escola ela se tornou qualquer outra coisa. Ela é até escola dominical, mas deixou de ser escola bíblica. Você quer uma escola bíblica lá? Quer escola bíblica lá? Quem quer escola bíblica na sua igreja? Escola bíblica. Bíblia para o povo, Bíblia para o povo, Bíblia para o povo. O superintendente ele tem a atribuição de supervisionar as aulas em cada classe. E é por isso que eu digo aí, irmãos, que ele não pode ficar fixo em uma única classe. Por quê? Porque ele não é o superintendente, não é o supervisor. Como é que ele vai ter supervisão da EBD se ele não sabe o que está acontecendo nas classes dos adolescentes, se ele não sabe o que está acontecendo na classe das irmãs, se ela não sabe o que está acontecendo na classe dos jovens? Aliás, se eu puder dar uma dica, irmãos, volto a dizer, cada igreja evidentemente tem a sua forma de conduzir isso, mas eu acho que essa dica ela se aplica a toda e qualquer realidade. É importante que o superintendente, ainda que seja ele um aluno de uma classe específica ali, geralmente quando é um homem, ele gosta de estar na classe dos adultos, dos varões. Quando é um jovem superintendente, ele gosta de estar na classe da mocidade. Quando é uma irmã, naturalmente, ou no departamento infantil, ou na classe das crianças, ou na classe das senhoras. Mas a dica que eu deixo é, assumiu a superintendência, busque todo domingo fazer um trabalho de acompanhamento das aulas nas classes. Faz um rodízio, cada 5 minutos, 10 minutos. Se não pode todo domingo ir a toda a classe, mas faz uma programação, para que a cada domingo você assista um pouco, se não toda a aula, mas um pouco da aula em cada classe. Para que você, de seus próprios ouvidos e de seus próprios olhos, possa conhecer a qualidade daquela aula e daquele professor e daquela classe. Saber se o ensino está sendo bem conduzido, saber se de fato o professor está cumprindo com o currículo, com a lição. Em minha função de superintendente, irmãos, eu já cheguei em classe de crianças para acompanhar o que estava acontecendo lá. E estava lá, a professora do departamento infantil colocou a música para cantar, é assim, é a dança do pinguim. E ficou lá o resto da aula no WhatsApp, no Facebook, lá olhando e tal, enquanto a criançada está lá dançando a dança do pinguim. Primeiro, irmão, criança não tem que vir à escola dominical para aprender a dança do pinguim, porque não tem dança do pinguim na Bíblia, a escola é bíblica. Quer dançar a dança do pinguim? Nada contra, mas dança em casa com as tuas crianças. Na escola dominical, criança tem que aprender a louvar ao Senhor. Tem que aprender a cantar para Jesus. E não dança do pinguim. E a professora na internet, não pode, irmãos. Você está ali para ensinar essas crianças. Que alguém já disse que coração de criança é de quem chegar primeiro. Nós precisamos chegar primeiro com a palavra de Deus no coração das crianças. A formação da base de um edifício, de uma casa, é a parte mais importante da obra, senão toda ela estará comprometida. Então, o superintendente, eu coloco aí, acompanhe o conteúdo da lição, se está sendo trabalhado em cada classe, se a Bíblia está sendo interpretada corretamente. Às vezes você está lá no seu trabalho de supervisão, passou numa classe, ouviu um professor dizer uma coisa, fazer uma interpretação errada do texto, no particular depois, sem constranger o professor ou a professora, porque ninguém gosta de ser constrangido, respeito é bom e todo mundo gosta, mas no particular chama esse professor, faz a observação, faz a correção. Olha, meu irmão, eu vi lá que durante a aula o irmão, se for algo muito grave, muito sério, você corrige na hora para que o veneno não contamine os outros. Mas se for algo não tão grave que você vê que possa corrigir particularmente com o professor, e deixar que ele faça depois, no domingo seguinte, a correção com seus alunos, proceda assim, porque aí você demonstra respeito para com o obreiro, a obreira na casa do Senhor, não constrange diante de sua turma, e você ganha o coração dele. Mas faça isso, conheça. Você viu lá o professor dos jovens, muitas vezes, porque geralmente quando a gente dá aula para jovem, quem dizia isso era Charles Finney, pregador lá no século XIX, nos Estados Unidos da América. Finney dizia que o jovem tem uma tendência à irreverência, Classe de jovem tem muito daquilo que a gente chama, não sei se os irmãos aqui falam muito, mas a gente fala muito da resenha, lá na Paraíba, em Campina Grande. Jovem gosta muito de resenha, de brincadeira, de rir, e às vezes os professores de jovens se excedem nos gracejos, nas risadas.
E o superintendente ouvindo, acompanhando, depois ele vai chamar esse professor jovem, vai dizer, olha, sua aula está muito boa, está muito dinâmica, continue assim, sempre reconheça as virtudes, tá, irmão? Faça como Jesus, quando escreveu as cartas, ordenou João escrever as cartas do Apocalipse. Ele corrigia, mas ele também, irmãos, trazia os pontos positivos. Tenho isso contra ti, mas tenho ao teu favor o quê? Né? Porque tem líder que só faz apontar os erros, nunca reconhece as virtudes e os acertos. Ser superintendente vai dizer, olha, está muito boa a dinâmica, vejo que os jovens estão participativos, mas tenta se policiar melhor aqui na linguagem, nas brincadeiras, cuidado com essa palavra que você falou aqui, palavra de baixo calão, não convém para um professor, para EBD, você é espelho, você é referência. Então, se o superintendente não fizer esse trabalho de acompanhamento nas classes, ele não vai ser, de fato, um superintendente e supervisor e vai acabar que não contribuindo tanto quanto deveria para o progresso cristão por meio da EBD. Ele é responsável por promover material didático para os professores poderem usar em sala de aula. Sim, é o superintendente que vai de classe em classe vendo quem está precisando de papel, lápis, tesoura, quadro, giz ou lápis para quadro branco, né? Hoje quase não se usa giz. TV para as crianças, som. Às vezes o superintendente entra numa sala, vê que a sala está suja, precisando de uma limpeza, ele não vai reclamar com ninguém, não vai brigar com ninguém, vai chegar para o pastor, olha pastor, vê aí depois com as irmãs da zeladoria, se pode dar para passar uma vassourinha lá, que a sala está teia de aranha comendo solto lá, não é? Pregos nos bancos, com a ponta para cima, vendo a hora uma criança, um jovem, um irmão ali se machucar. É o superintendente que nessa supervisão vai notar tudo isso. Uma pintura de uma classe que precisa ser feita, uma classe sem ventilação. Essas coisas parecem banais, irmãos, mas tem gente que não frequenta a EBD, por conta muitas vezes de barulho, uma classe interferindo na outra, o superintendente tem que ver e corrigir. Muitas vezes uma sala apertada sem ventilação, tem gente que tem problema com isso, não vem. Salas com mofo, o superintendente deve ver, claro, o professor está ali, os alunos também, mas o superintendente, é a atribuição dele ver isso, e junto ao pastor buscar soluções. Por isso não pode estar plantado em uma classe. Por isso ele não pode chegar na classe dos senhores, lá sentar e lá ficar o resto do ano. Tem que de fato fazer o trabalho de supervisão. Providenciar bíblias e revistas para os alunos, é o superintendente que vai pegar o relatório da EBD, né? Os irmãos aqui fazem relatório, tem relatório? Quantos trouxeram bíblia, quantos trouxeram revista? É o superintendente, ele não pode só dar a assinatura dele naquele relatório e pronto, ele tem que ler, tem que ver, peraí, tem 100 pessoas na EBD, mas só 85% de bíblia, então tem 15 pessoas que não estão trazendo bíblia. Quem são essas pessoas? Por que não estão trazendo Bíblia? São crianças? São novos convertidos? O que é que a igreja pode fazer? Doar, arrecadar, campanha de doação de Bíblia e de revista para suprirmos todos os nossos alunos com o livro mais elementar de uma escola bíblica dominical, que é a Bíblia. E também a revista. É o superintendente, nesse caso, assessorado pelo secretário. Eu disse há pouco que o superintendente é o braço direito do pastor na EBD, e o secretário é o braço direito do superintendente. O secretário também tem que ter essa visão de gestor. Ele não vai só preencher a caderneta e o relatório e entregar ao superintendente. Ele vai ler as informações que ali em números estão registradas e junto ao superintendente vai promover estratégias para alcançar 100% de presença, 100% de Bíblia, 100% de revista e um crescimento de visitantes na escola dominical. Quem me entende, diga amém. Criar ambiente de interação entre os professores de EBD, é o superintendente também que tem essa atribuição, irmãos, não é? De estar encorajando o povo, regularmente, grupos de WhatsApp, grupos no Telegram, está sempre mandando uma mensagem. A gente não trabalha com teologia de autoajuda, nem confissão positiva, mas a gente trabalha com encorajamento, a gente trabalha não com autoajuda, mas com a ajuda do alto. E cabe ao superintendente essa atribuição de estar encorajando os demais líderes da EBD. E para isso, irmãos, olhe, antigamente se dizia, eu quis falar com fulano, mas não consegui contato com ele, não consegui comunicação. Mas hoje, essa desculpa não cola mais. Porque hoje você pode ligar, hoje você pode entrar no WhatsApp, fazer até videochamada. Hoje você pode ir na casa da pessoa, todo mundo hoje mora muito perto, todo mundo tem carro. Hoje você manda um e-mail, você manda, antigamente era um torpedo, hoje é um WhatsApp. E se tudo isso falhar, você acende uma fogueira e manda sinal de fumaça. Não é?
mas não tem desculpa para dizer não consegui falar com os irmãos, não consegui contato. Cria um grupo no WhatsApp, introduz lá todos os professores da tua EBD e todo dia vai semeando uma semente de encorajamento, uma semente de força, uma semente de ânimo, provendo subsídios para os professores, links, compartilha lá os nossos estudos EBD inteligentes para os professores da tua EBD. Assistam lá o Tiago Rosas, assistam o pastor Caramuru, o pastor Agnaldo Betti, e vão se edificando para vocês terem um conteúdo de qualidade para oferecer aos seus alunos. É o superintendente que tem essa atribuição de reunir o povo. É o superintendente que tem que ter a visão administrativa, estabelecer uma agenda anual, junto com o pastor para a EBD local, uma agenda de reunião. Irmão, toda escola, eu sei que ainda teria uma outra parte aqui, mas eu vou deixar em suspense. Em um outro momento a gente volta, vou finalizar já agora em 2 minutos. Toda escola, irmãos, toda escola, por isso que você vai ler na íntegra o material, né? Porque a proposta não é a gente desenvolver cada letra do livro, porque você vai ler depois em casa com maior detalhe. Toda escola tem reunião de planejamento, sim ou não? Quem aqui é professor na área secular, ensino básico ou superior? Levante a mão. Quem é professor na área secular? Toda escola tem planejamento, sim ou não? Reuniões de planejamento. Por que a escola dominical não tem reunião de planejamento, irmão? Por que a gente começa ano e sai ano e não faz uma reunião administrativa? Junta os superintendentes e os professores para avaliarmos o que aconteceu de bom em 2021, o que aconteceu de ruim, os pontos de acerto e os pontos de erro, para repararmos, para programarmos 2022. O CELPED, ele traz uma visão geral, uma visão macro de educação cristã e escola dominical, mas há questões específicas que não são pontuadas aqui, porque são realidades multifacetadas de cada igreja, de cada congregação. E onde é que se resolve essas questões mais pontuais, mais específicas? É em uma reunião administrativa na congregação. Você é superintendente? Está sob sua incumbência chegar junto ao seu pastor, amigo, como já disse que você deve ser, e dizer: pastor, vamos estabelecer aqui uma agenda de reuniões trimestrais. Eu penso, irmãos, que toda escola deveria ter pelo menos uma reunião administrativa a cada 3 meses. Porque se você esperar para 2022, para poder corrigir os erros de 2021, se você esperar chegar a 2023 para corrigir os erros de 2022, vai demorar muito. E a obra vai ficar se arrastando. Então você vai observando como superintendente, como supervisor que é, os acertos e erros no primeiro trimestre, e aí já programa uma reunião administrativa no início do segundo trimestre para corrigir o que precisa ser corrigido, encorajar e tocar adiante o que merece ser tocado adiante, e assim garantir que a obra de Deus terá eficácia e eficiência. Quantos me entenderam, digam amém.